Nós vamos falar agora da parte 4, né? Parte 2, dica 4, parte 2. Ainda falar sobre quem avalia a sua redação e como a sua redação é avaliada. No vídeo anterior, a gente falou, né, da competência 1 e 2, e neste vídeo a gente vai falar da competência 3, 4 e 5, fechando o rol de competências que são avaliadas na sua redação, ok? Vamos para a competência 3, então. A competência 3 é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, essa competência que é avaliada, né, o que vai ser observado na sua escrita? Se você teve condições ao longo do seu texto, né, ao produzir seu texto, de demonstrar essa competência pela seleção, relação, organização, interpretação de informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa do seu ponto de vista. Se você conseguiu defender seu ponto de vista, realizando isso, selecionando, relacionando, organizando, interpretando informações, né, fatos e opiniões na organização da sua redação, né, na composição da sua redação. O conteúdo da sua redação tem que demonstrar isso, né, na defesa do seu ponto de vista, tá? Então, a competência 3, ela trata do quê? Ela trata do que a gente chama de inteligibilidade do seu texto, ou seja, se ele é inteligível, né, se ele é compreensível, né, ou seja, da coerência entre as ideias apresentadas, o que é garantido pelo planejamento prévio da escrita. Então, provavelmente, ao ler seu texto, vai ser observado se houve um planejamento prévio. Esse planejamento você pode ter executado no rascunho da redação, ou você pode ter executado mentalmente mesmo. Tem algumas pessoas que têm essa facilidade, né, de mentalmente organizar a estrutura básica do que vai dizer ali e, na escrita, desenvolver isso que ele organizou, planejou previamente em relação ao que vai ser escrito, certo? Então, essa inteligibilidade, ela depende de alguns fatores, né? A relação de sentido entre as partes do texto, ou seja, se existe uma relação de sentido entre a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, né? Entre os parágrafos, dentro dos parágrafos, entre as frases. Então, tem que haver uma relação de sentido entre essas partes do texto. A precisão vocabular, ou seja, se você sabe do que você está falando pela escolha das palavras, dos vocábulos que você utiliza. A seleção de argumentos, se você desenvolveu aí ao longo da sua redação, na escrita da sua redação, uma seleção de argumentos que condiz com aquilo que você propõe, né, na defesa do seu ponto de vista, certo? A progressão temática adequada ao desenvolvimento do tema. Então, se existe um avançar da ideia, né, nesse desenvolvimento do conteúdo do seu texto, se existe um avançar do tema, né, se o leitor vai observar isso, essa progressão do tema ao longo do seu texto, revelando aí que a redação foi planejada, que as ideias desenvolvidas são pouco a pouco apresentadas, que existe uma ordem lógica de apresentação dessas ideias. Quem está lendo percebe isso. É como se você estivesse conduzindo o seu leitor na lógica do seu próprio raciocínio, né? Mostrando para ele, ó, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, eu penso isso por causa disso, disso, disso. É como se você estivesse levando o leitor a acompanhar um raciocínio prévio, pré-planejado por você, certo? E a adequação entre o conteúdo do texto e o mundo real, ou seja, o texto tem que ser verossemelhante, tem que ser semelhante à realidade, né? Ele tem que respeitar a realidade, não pode ser uma criação ficcional, né? Porque a proposta aí é uma dissertação argumentativa, né? Não é uma narrativa, não é um texto ficcional. Então, por ser uma redação dissertativa argumentativa e não um texto ficcional, tem que haver uma adequação entre o conteúdo que está sendo apresentado ali e o mundo real. Competência 4. Demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, você tem que demonstrar que você conhece as estratégias argumentativas da escrita, né? Que você sabe utilizar dessas estratégias que a escrita proporciona para
estruturar uma argumentação, tá? Então, por exemplo, aí vai ser observado o encadeamento textual que garante a costura do seu texto, né? E devem ser observados determinados princípios em diferentes níveis. Então, por exemplo, no que diz respeito à estruturação dos parágrafos, é necessário que você saiba como estruturar um parágrafo. No texto dissertativo argumentativo, esses parágrafos eles podem ser desenvolvidos por comparação, ou seja, uma ideia comparada à outra, né? Por causa-consequência, uma ideia é causa e outra é consequência, por exemplificação, né? Uma apresentação de um fato, de um exemplo, ou de uma ideia, de um exemplo, por detalhamento, né? Entre outras várias possibilidades que um texto dissertativo argumentativo permite. Então, deve haver uma articulação entre um parágrafo e outro que considere essas questões. Tá? Outro ponto importante a ser considerado, a estruturação dos períodos, pela própria especificidade do texto dissertativo argumentativo. Os períodos do texto são normalmente estruturados de modo complexo, formados por duas ou mais orações, para que se possa expressar as ideias de causa e consequência, de contradição, de temporalidade, de comparação, de conclusão, entre outras. Então, na organização, na estruturação dos períodos, isso deve ser colocado em prática. Tá? Referenciação, ou seja, como você se referencia às pessoas, às coisas, aos lugares, a fatos, como essas pessoas, essas coisas, esses lugares, esses fatos são introduzidos no texto e depois como eles são retomados à medida que o texto vai progredindo. Inclusive aí vai possibilitar você mostrar a tal progressão textual, progressão temática, né? Esse processo pode ser realizado mediante o uso de pronomes, né? Quando você se referencia a coisa, pessoa, lugar, né? Advérbios, artigos ou vocábulos de base lexical, estabelecendo relações de sinonímia, antonímia, hiponímia, hiperonímia e de expressões resumitivas, metafóricas ou metadiscursivas, ou seja, todos elementos que vão mostrar possibilidades de repetir uma ideia e avançar na ideia, referenciar um termo, avançando no conteúdo, ou colocando em oposição um termo ao outro e assim por diante. Então, todo esse processo de referenciação vai possibilitar o avanço do conteúdo do seu texto, o que a gente chama, inclusive, de progressão temática do seu texto, ok? A competência 5, que é a última competência, é a elaboração da proposta de intervenção, ou seja, elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. A gente falou disso já em 2 vídeos passados. É recorrente essa lembrança, certo? Que você tem que fazer no final na conclusão da sua redação, tem que ser apresentada uma tal de uma proposta de intervenção, ou seja, você vai propor uma solução para o problema que você fez a reflexão e coerente com a argumentação que você desenvolveu na sua redação na defesa do seu ponto de vista. Só que essa proposta de intervenção ela tem que respeitar os direitos humanos. Lembre-se que há alguns vídeos atrás eu falei para vocês conhecem os direitos humanos? Que tal dar uma leitura, fazer uma leitura sobre eles? É por causa disso, para que a gente possa aqui observar que na proposta de intervenção você tem que respeitar os direitos humanos, ok? O seu texto será avaliado com base na combinação dos seguintes critérios, então. Presença de proposta, ausência de proposta de intervenção. Você apresentou ou não uma proposta de intervenção? A sua proposta com detalhamento dos meios para a realização, ou seja, o que deve ser realizado, por quem, como, porque sem esse detalhamento também vai ser retirado pontuação da sua redação. Então você não tem que só propor algo, você tem que propor algo com detalhamento dos meios de realização. O que vai ser propor, o que vai ser realizado, por quem vai ser realizado, como vai ser realizado, e esse quem, como, quando, onde, a forma que vai ser, tem que respeitar os direitos humanos. Observação.
Tem uma questão que sempre perguntam, né? Em relação à questão da prova. Tem que ter título, né? O título é elemento opcional, ou seja, a opção é sua. Você coloca se quiser ou não. Só que o título não será avaliado em nenhum aspecto relacionado à competência da matriz referencial de correção, certo? Então, o título não vai ser avaliado. Tá? Então, por exemplo, a relação entre conteúdo e título, que normalmente é avaliado na escola ou em outras condições de avaliação, aqui não vai ser avaliado. Então, você coloca título se quiser, ok? E é isso. Por hoje é só. Eu espero ter colaborado com vocês em relação à redação do Enem.